Fala pessoal, graça e paz, estamos aí com mais um vídeo no nosso canal. Desde já eu quero pedir a você que vem estar se inscrevendo, curtindo e compartilhando, nos ajudando assim a alcançar vidas através da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma temática que Deus me deu alguns anos atrás e por esses dias tem ardido muito no meu peito o desejo de compartilhar com vocês. O tema é Deus vê além do disfarce. O texto base está em 1 Reis capítulo 14, tá? E em especialmente o verso 2 que diz: E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vá a Siló, e eis que está lá o profeta Aías, o qual falou acerca de mim, que eu seria rei sobre este povo. Para entendermos melhor esse texto, é necessário que vamos estar indo a 1 Reis capítulo 11, quando Salomão já está no final do seu reinado. Bem sabemos que Salomão já estava totalmente na contramão de tudo que Deus havia ordenado fazer. Deus já não havia mais se agradado das atitudes de Salomão. E Deus manda Aías profetizar na vida de Jeroboão. E no capítulo 11, a dizer no verso 28 em diante, diz que Aías encontra com Jeroboão saindo de Jerusalém. E a palavra de Deus diz que Aías estava com a capa nova sobre seus ombros. Ele retira essa capa, a rasga em 10 pedaços, entregando 10 pedaços a Jeroboão, e 2 partes dessa capa ficam com ele, simbolizando assim que o reino seria dividido em 10 tribos do norte e 2 tribos do sul, sendo que as 2 tribos que permaneceram seriam as tribos que Deus não tiraria da casa de Davi por amor e pelas promessas que haviam feito a Davi. O texto diz que essa palavra é lançada na vida de Jeroboão, que ele reinaria sobre 10 tribos. E após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o trono. Mas ao invés de seguir os conselhos dos anciões, que diziam para ele aliviar o peso do jugo sobre o povo, ele prefere ouvir a voz dos jovens que haviam crescido com ele, que diziam que era para ele agravar ainda, colocar um jugo ainda mais pesado sobre o povo. E ele ouve a voz dos jovens que cresceram com ele. E o resultado é que há um descontentamento por parte do povo. E se cumpre assim a palavra do Senhor. 10 tribos seguem a Jeroboão e apenas 2 ficam com Roboão, filho de Salomão, em cumprimento à palavra do Senhor. Entenda bem, Jeroboão ele foi escolhido por Deus. Foi Deus que o colocou sobre o trono. E eu quero deixar aqui um parênteses. Deus nos faz promessa, Deus pode nos fazer promessas. Mas para que a promessa venha a se cumprir, é necessário um posicionamento nosso para o cumprimento da promessa. O Davi, que está na casa de Jessé sendo ungido diante dos seus irmãos, ele não está pronto para assumir o reino, para sentar no trono. Ele recebe a promessa, mas há toda uma preparação até que ele se assente no trono e governe sobre Israel. Eu quero dizer para você, se Deus lhe fez alguma promessa, não fique de braços cruzados esperando. Deus prometeu, vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir, mas temos que fazer a nossa parte. Se Deus prometeu a você que tu será um pregador, estude a palavra. Se Deus prometeu a você que você será um grande músico, entre na aula de música. Se Deus te disse que tu será um grande cantor, entre na aula de canto, se aperfeiçoe para fazer o melhor para Deus. E a promessa que foi feita a Jeroboão se cumpre. No capítulo 12, nós vemos que Jeroboão, após o cumprimento dessa palavra, o interessante, nós vemos que a primeira atitude que ele tem, depois do cumprimento da palavra, é se preocupar com o seu trono e não com o povo. A partir do verso 25 do capítulo 12 de 1 Reis, nós vamos ver o Jeroboão dizendo e colocando uma desculpa de que era para o bem do povo.
Mas em momento nenhum ele estava preocupado com o povo, ele estava preocupado em perder o trono. Ele muda o local da adoração, que era em Jerusalém. Ele constrói 2 bezerros de ouro, um em Dan e outro em Betel. E a palavra diz que ele institui altares. Então a primeira atitude de um homem que foi escolhido por Deus é sair do centro da vontade de Deus. E Deus, ele é tão misericordioso que quando saímos da sua vontade, ele nos avisa. No capítulo 13, ele manda um profeta ir até o rei Jeroboão. E o texto diz que quando o profeta chega, Jeroboão está no altar. E a ordenança de Deus é que o profeta profetizasse contra o altar. E quando o profeta vai profetizar, Jeroboão levanta suas mãos para defender o altar, ordenando que viessem prender o profeta. E nesse momento que ele tenta defender um altar a um Deus estranho, a mão do rei ela se atrofia. Imagine isso. O rei em desespero, ele olha o homem de Deus e ele pede ao homem de Deus que venha interceder a Deus para que sua mão venha a ser restaurada, porque as mãos do rei simbolizam a autoridade do rei. E quando a sua mão é atrofiada, o altar ele se fende ao meio e se quebra, se parte no meio. Mas nem isso trouxe um arrependimento genuíno sobre a vida de Jeroboão. E chegamos ao capítulo 14, a qual seu filho Abias adoece. Mas Jeroboão, em vez de pegar ele e ir ao profeta, porque o profeta não profetizou para sua esposa, profetizou para ele, mas ele manda a mulher. E ele diz mais, olha, se disfarça, finge ser outra, para que não venham saber que tu és minha mulher. E leva para o profeta. Olha o que diz o verso 3. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. E ele declarará o que há de suceder a este menino. Há pelo menos 3 erros graves. 1, era para ele ir. E ele não foi, mandou alguém. 2, ele ainda manda essa pessoa disfarçada. E o 3, ele manda agrados para o profeta. Tipo assim, chega lá com uma oferenda, com pães, com mel, com bolo, que isso vai quebrantar o profeta, ele vai dizer algo bom a respeito do menino. Deixa eu te falar uma coisa, o fator dele pedir a mulher se disfarçar, o texto diz que Aías era velho e ele já não enxergava mais por causa da velhice. Mas o profeta pode até ser velho, mas a visão espiritual e sua ligação com Deus ainda estão intactas. Olha o que diz o texto, capítulo 5 de 1 Reis 14. O Senhor, porém, dissera a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe farás, porque há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Eu quero que você imagine aqui comigo, a mulher indo toda disfarçada, conseguindo enganar todo mundo na rua, mas lá na casa do profeta, nesse momento, Deus está falando com o profeta: olha, a mulher de Jeroboão está vindo aí, tá? E ela finge ser outra pessoa. Meu irmão, Deus, ele vê além do disfarce. E o texto diz que, olha o que diz o verso 6 do capítulo 14. Sucedeu, pois, que ouvindo Aías o ruído de seus pés ao entrar pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Imagina essa cena comigo. A mulher pensando que estava enganando a tudo e a todos. Mas quando ela coloca os pés na porta da casa, o profeta, eu não sei nem se ele estava talvez de costas, mas ele não enxergava, não fazia diferença. Quando ela põe os pés pensando que estava enganando todo mundo, o profeta já diz: ei, pode entrar, mulher de Jeroboão. Por que finge ser outros? E nesse momento eu faço a seguinte pergunta: por que muitas das vezes diante de Deus fingimos ser outra pessoa? Por que colocamos máscaras? Deus está nos convidando no dia de hoje a tirar as máscaras.
Diante dele nada fica em oculto. Eu posso esconder coisas de pessoas, pastores da igreja, da minha família, da minha esposa, mas de Deus nada fica em oculto. E o texto diz que quando ela entra, ele já diz, olha, venha a ti com duras novas. Aqui eu aprendo algo. O profeta não se calou por causa da oferta. Jeroboão diz, olha, leva pão, leva bolo, leva mel, chega agradando. Meu querido, não venda o teu ministério. Pregador, não pregue de acordo com a oferta que vão te dar. Deixa eu te dizer uma coisa, Aías era idoso, não enxergava. Mas ele conseguiu, através da visão espiritual e da ligação com Deus, ele conseguiu ouvir a voz de Deus, que o alertou que alguém vinha disfarçado se consultar com ele. Deus está dizendo para mim e para você, é tempo de tirarmos as máscaras. Quantas das vezes chegamos nos locais sorrindo, sorridentes, mas o coração por dentro está dilacerado. E Deus está dizendo, ei, tira as máscaras. Você pode até enganar a sua família, até a igreja, mas a Deus não engana, não tem como enganar. E que Deus, através dessa ministração, fale ao teu coração que as pessoas ao teu redor podem não te conhecer, mas Deus te conhece. Então, grave isso no teu coração. O Deus que nós servimos, Ele vê além do disfarce. Ele vê por baixo da máscara. Oremos nesse momento. Senhor Deus Pai, mais uma vez elevo minha voz a Ti, Senhor. E venho te pedir, Deus, que essa ministração venha falar, Senhor, no coração de pessoas. Que muitas das vezes, Pai, não é nem porque querem, mas como mecanismo de defesa, Deus tem colocado, Senhor, uma máscara, a qual, Senhor, diante dos homens, da sociedade, até aparentam estar bem, Senhor. Mas por trás da máscara, Senhor, há um semblante caído, há um semblante triste. E eu venho te pedir, Senhor, o Senhor é o Deus que esquadrinha o coração do homem, o Senhor é o Deus que vê além do disfarce. Que o Senhor venha estar nos ajudando, o Senhor, a tirar, a quebrar toda a máscara colocada e chegarmos diante do Teu altar, diante de Ti, Senhor, com o nosso rosto descoberto, da forma que somos verdadeiramente, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem o poder de nos curar e de nos sarar. Deus, visita, Senhor, visita cada pessoa a qual ouvir essa ministração, Pai, e que venhamos ser fortalecidos e curados pelo Teu poder. É o que eu lhe peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Que Deus venha falar ao teu coração através dessa pequena ministração. Fizemos um grande resumo, que a história é bem longa, mas eu creio que o objetivo aqui foi alcançado. Semana que vem estaremos postando um novo vídeo. Nos ajude compartilhando e orando pelo nosso ministério. Que Deus vos abençoe e até semana que vem, se Deus assim nos permitir.